Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Eu sou o MB. Bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense, beleza? Tamo junto. O Paysandu estreia amanhã, pessoal, hoje véspera da estreia do Papão na Série C. Tá chegando a hora, pessoal, tá chegando a hora de iniciar a caminhada rumo ao retorno para o lugar onde o Papão nunca deveria ter saído. O que aconteceu ano passado com o Paysandu, cara, a gente não vai comentar aqui, mas sinceramente, mano, foi um rebaixamento vexatório, mas a gente inicia amanhã a nossa trajetória rumo ao retorno à Série B. Vamos falar aqui da escalação do Papão da Curuzu, de como o Paysandu está se preparando para esse jogo. Mas primeiro, galera, eu gostaria logo que você já fosse deixando seu like, já fosse fortalecendo, porque com isso você faz com que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas interessadas no Bicola, no Papão da Curuzu, beleza? Tudo bem? Tá certinho? E você também, ao se inscrever no canal, se você não for inscrito, e ativar o sininho para as notificações, assim como comentar e compartilhar, você está apto a concorrer a uma camisa do Papão da Curuzu, né? Um manto bicolor sensacional assim que o canal atingir a meta de 1000 inscritos, beleza? Tudo bem? Tá certinho? Vamos falar aqui, eu já disse da escalação. Vamos falar de possível estreia no comando do ataque bicolor, já que o nosso atacante é do Volta Redonda e por questões contratuais não vai poder atuar. Temos também, né, as seguintes indagações, né? Paysandu é favorito para o acesso? Como é que o Paysandu vem, né, para essa Série C? O Paysandu precisa contratar? Tudo isso a gente vai comentar aqui no nosso canal. É só você ficar ligado aí depois da nossa vinheta, que a gente volta falando tudo e mais um pouco sobre essa Série C e essa partida que tem tudo para fazer com que o Paysandu inicie aí a Série C com o pé direito, beleza? Tamo junto? Então bora para cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, sem mais enrolação, bora direto falar do Paysandu, bora direto falar dessa Série C, né? O Paysandu que vai estrear, torcedor bicolor, nesse domingo de Páscoa, né? Amanhã, mais conhecido como amanhã, dia 5 de abril. Inclusive esse jogo vai ocorrer na véspera do meu aniversário, né? Então deixa teu like aí como presente de aniversário, né? Vai entrar na semana aí, minha semana, né? E a gente pode estar na segunda-feira, perdão, dia 6, né, comemorando aí não só o meu aniversário, como a excelente vitória do Papão da Curuzu. Beleza, galera? Rapaziada, é o seguinte, torcedor bicolor, primeira coisa que a gente vai comentar aqui com você é a respeito do jogo entre Paysandu, né, e Volta Redonda no Raulino de Oliveira, né? Esse jogo, galera, ele será a estreia do Papão, né? Ele será a estreia do Paysandu no Nacional, na divisão de acesso, né? Onde nós teremos aí 19 rodadas nessa primeira fase, tá? 19 rodadas essa dividida, né, entre jogos dentro e jogos fora de casa, né, nessa primeira fase. As 8 primeiras equipes que estiverem melhor e colocadas ao final dessas 19 rodadas vão se classificar para um quadrangular, né? Na verdade, para 2 quadrangulares, né? E nesses 2 quadrangulares, as 2 melhores equipes já sobem, né? Já acessam, já vencem o acesso, já conquistam o acesso para a Série B de 2027. Então, vou recapitular para você. Nós vamos ter uma primeira fase de pontos corridos, onde as 20 equipes em 19 rodadas jogam entre si em turno único, tá?
Ao final dessas 19 rodadas, os 8 primeiros colocados avançam para 2 quadrangulares, Grupo A e Grupo B. Os 2 melhores de cada quadrangular do Grupo A e do Grupo B já conquistam o acesso para a Série B e vão fazer ali semifinal e final para decidir quem é o campeão da Série C de 2026. Tá entendido? É assim que vai funcionar, beleza? Então, o Paysandu necessita muito começar essa Série C com o pé direito. E aí vem a seguinte pergunta para você, torcedor que está me assistindo agora. O Paysandu é um dos favoritos ao acesso? Lembrando que a Série C ela vai ser, vamos dizer assim, o último ano de 2026 que a Série C ocorrerá nesse formato atual, certo? Tudo bem? Então, assim, é importantíssimo que o Paysandu conquiste o acesso nesse ano, tá? Conquiste o acesso agora. Por quê? Porque ano que vem a Série C não contará mais com 20 equipes, e sim 24, tá? 24, certo? Então, ano que vem, 2027, a Série C, o Paysandu não terá mais 19 adversários, e sim 23, né? Ele e mais 23 equipes serão as candidatas ao acesso. Então é muito importante, pessoal, que o Paysandu conquiste esse acesso agora, né? Porque o caminho mais fácil é esse ano. Ano que vem, não vou nem falar do formato da Série C, mas eu já falo que será pior por conta do número de concorrentes ao acesso, que ao invés de 20, serão 24. Beleza, galera? Então, bora lá. Vamos falar aqui da escalação do Papão da Curuzu. Mas primeiro, eu queria dizer a vocês que o Paysandu ontem, né, viajou para o Rio de Janeiro, tá? O Paysandu treinou, viajou no final da tarde, né, Belém, Rio de Janeiro. O Paysandu fica na capital carioca, tá? Treinando no CT do Vasco da Gama, né? CT Joaquim Barbosa, tá? Eu espero, né, que o treinamento ali no CT do Vasco, né, passe um pouco da inspiração vascaína, né, para o Paysandu, e o Paysandu possa estrear bem nessa Série B, que dê muita sorte pro Papão, né, o treinamento aí no CT do Vasco. E hoje à tarde, o Paysandu sai da capital e viaja até Volta Redonda para enfrentar o Volta Redonda pela estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Esse jogo, pessoal, ele ocorrerá no Estádio da Cidadania, como eu já falei, às 19 horas, tá? Então fica ligado, não perde aí o horário, né? Para você mandar energias positivas para o Papão da Curuzu, que vai começar aí dando a vida para retornar a Série B. E a gente conta com o apoio do torcedor, né? O time conta com o apoio do torcedor, mesmo que daqui de Belém a gente conta. E eu tenho certeza que a torcida bicolor se fará presente também no Estádio da Cidadania em grande número para empurrar essa equipe aí rumo à primeira vitória do campeonato. Seria importantíssimo o Paysandu, na pior das hipóteses, pontuar nesse jogo, beleza? Tudo bem? Bora lá. Retornando de contusão, Facundo Bonifazzi, tá? Facundo Bonifazzi está retornando, assim como Luciano Taboca, estão liberados pelo departamento médico para voltar, né, a atuar pelo Papão da Curuzu e estão à disposição para essa estreia. Quem não viajou e ficou de fora foi o atacante ponta direita, o Tylon, né? Ainda não está liberado, ainda está fazendo aí a transição. O Tylon parece que teve uma contusão aí mais séria, e tanto o Bonifazzi quanto o Tylon se contundiram diante da cadela de peruca no repá decisivo, né? O repá que credenciou o Paysandu como campeão paraense.
E a gente percebeu que o Tylon saiu sentindo bem mais dores do que o Facundo. O Facundo ainda saiu andando, o Tylon saiu de maca. Então isso também está se refletindo aí na recuperação do Tylon, que está sendo mais longa, beleza? Tudo bem? Então não viajou. E o Paysandu apresentou o Juninho, né? Apresentou ontem o atacante Juninho, né? Que será o substituto de Ítalo Carvalho, que por questões contratuais não poderá enfrentar o Volta Redonda, né? O Volta Redonda em casa, né, galera? Esse jogo vai ser difícil, hein, galera? Mas eu acho que o peso da camisa do Paysandu vai deixar tudo mais fácil aí pro Papão da Curuzu nessa partida. Beleza? Tudo bem? O Paysandu que, então, já que vai ter o Juninho, o Paysandu vem para essa partida da seguinte forma, né? Vamos dar a escalação, a provável escalação do Papão da Curuzu aqui para você. No gol, Gabriel Mesquita, paredão bicolor, tá? Eu espero que ele estreie muito bem, que ele não comprometa, que consiga aí fazer belas defesas caso seja acionado, beleza? O lateral direito, Edilson que vem descansado, treinou a semana inteira, treinou bem, não vai precisar ser deslocado para o lado direito, porque o Facundo Bonifácio está recuperado e ele briga por posição aí com o Luciano Taboca, tá? Primeiro zagueiro, Castro, e também deveria ser o capitão na ausência do Ítalo. Ele vai aí concorrer por esse posto de capitão aí com o Marcinho, beleza? O Marcinho que a gente vai já falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então nós temos o Castro. Aí vem a dúvida na zaga, né? Quem vem como segundo zagueiro? Lucão, Quintana ou Yarley? Yarley que renovou o contrato, tá, pessoal, com o Paysandu, certo? Como quarta opção, nós temos aí o Libonati, beleza? Tudo bem? Então bora lá. Lateral esquerdo, na minha visão, o titular para esse domingo será o Facundo Bonifácio, tá? Essa é uma opinião minha. O Júnior Rocha ainda não divulgou a equipe que vai entrar em campo diante do Volta Redonda, beleza? Primeiro volante, Caio Melo, não tem nem como ser outro, vem fazendo gol decisivo, fez gol contra a Portuguesa, jogando muito bem aí, tá? No meio campo do Papão, né? Segundo volante, Pedro Henrique, a joia bicolor, tá certo? A joia bicolor que vem aí despertando o interesse de jogador de equipes da primeira divisão e até de fora do Brasil, beleza? Até da Europa, ok? Como meia atacante nós temos o Marcinho, galera. Marcinho, tá? O ponta direita será o Cauan Hinkel e o ponta esquerda Cleiton Pego, tá? E como centroavante, o Paysandu vem aí com a sua principal, vamos dizer assim, novidade, né? Que é o atacante Juninho, beleza? Tudo bem? Então é isso, galera. Então o Paysandu vem com esse provável time para a sua estreia, para o início da caminhada rumo à Série B em 2027, beleza? Então aí vem aquela seguinte questão, né, galera? O Paysandu, né? O Paysandu que já fez final de Série C, inclusive foi vice-colocado, né? Perdeu para o Macaé, né? Mas, né, conquistou o acesso naquele ano. O Paysandu que também conquistou o acesso em anos mais recentes, se eu não me engano, em 2023, né? 2023, aí ficou 2024, 2025 na Série B, foi rebaixado e agora está novamente na Série C para essa disputa de acesso, né, que é o nosso principal objetivo. Vai começar a principal competição do Paysandu no ano. O Paysandu que foi campeão paraense, o Paysandu que vem muito bem na Copa do Brasil, está ali na terceira posição na Copa Norte, né, pois teve a sua primeira derrota aí, muito em função de estar priorizando a Série C, porque não viajou com o time titular para enfrentar o Guaporé, né? Só que é aquilo, né, galera? O Paysandu entrou com o time alternativo na Copa Norte nessa única partida. As outras, o Paysandu já vai disputar
com o seu time principal, porque o Paysandu não tem essa de ficar delegando prioridades, apesar da gente saber que a prioridade é a Série C. Beleza? Então, mas o Paysandu entra para ser campeão de qualquer competição, até porque a nossa camisa é pesada. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião, torcedor. Diga aí nos comentários se você acha que o Paysandu terá muitas dificuldades nessa partida contra o Volta Redonda. Se esse dos 3 primeiros jogos do Paysandu é o mais difícil, até por se tratar de ser um desses 3 primeiros jogos, um único jogo fora de casa, né? E também o fato do Volta Redonda, né? Ele foi eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis, né? Inclusive foi eliminado pelo Barra, nosso terceiro adversário, segundo adversário dentro de casa, né? E também o Paysandu, a equipe do Volta Redonda venceu o seu último jogo aí, né? Pela Copa Centro-Oeste, se eu não me engano, né? Eu vou até dar uma olhadinha nessa informação para você, mas o jogo foi 3-1 para o Volta Redonda, né? Esse é o retrospecto mais recente do Volta Redonda aí. Então, o que é que você acha? O Volta Redonda vai endurecer o caldo para o Paysandu? Vai ser difícil essa partida? Vai vender caro essa derrota? Ou o jogo vai ser tranquilo, né? A gente sabe, eu vou dar minha opinião para vocês, né? Inclusive vou dar aqui lá ele, né? Eu vou dizer aqui o placar do jogo para mim, né? Mas eu acho que não será fácil, né? Apesar do meu placar ser um placar folgado, o jogo não vai ser fácil, mas o Paysandu está bem encorpado. O Paysandu vem com o time titular que está jogando junto, que está entrosado, vem com o Marcinho comendo a bola. Inclusive eu queria, antes de falar aqui, né, pedir novamente o seu like para esse vídeo, né, que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito, que ativasse o sininho para as notificações para que você não perdesse nenhuma novidade, né, para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, né, e para você concorrer, né, à nossa promoção aí, né, que eu falei no início do vídeo. Beleza, galera? Bora falar um pouquinho do Marcinho? Rapidão, feitas as perguntas para vocês aí, eu queria falar um pouco do Marcinho. O Marcinho que distribuiu 90 kits, né? 90 kits de Páscoa para os seus companheiros e alguns funcionários, né, do Paysandu Esporte Clube, num ato de extremo, vamos dizer assim, altruísmo, compaixão, amor, né? Porque Páscoa é isso, né? A gente sabe aí, para quem crê, né, em Jesus, né, como Salvador aí, como todos nós, a maioria, vamos dizer assim, né, como eu, né, e ver aí em pleno sábado, né, de Páscoa, domingo de Páscoa amanhã, onde vai ser a estreia do Paysandu, a gente sabe aí todo o sacrifício feito pelo nosso Salvador, pela humanidade, né, e aí a gente é muito agradecido aí pelo que Jesus fez por nós. Beleza? Então, o Paysandu, né, na figura do Marcinho, aí, doou, né, esses kits, presenteou os seus companheiros e alguns funcionários do clube num ato sensacional. E a gente deseja aí muito boa sorte, uma boa estreia para o Marcinho, que ele continue sendo esse craque e esse futuro ídolo dentro e fora de campo, né? A gente deseja aí uma boa estreia para esse jogador, assim como para toda a equipe do Papão. A gente vai estar aqui apoiando o Paysandu sempre, beleza, pessoal? Então bora lá, bora continuar aqui. Então a gente tem aí essa visão de que esse jogo ele não vai ser fácil, né? O Paysandu, apesar de ter para mim uma, vamos dizer assim, uma tradição bem maior do que o Volta Redonda. A gente sabe que o Volta Redonda, apesar da maior tradição bicolor, o Volta Redonda é uma equipe carioca, né, pessoal? E a gente tende a observar uma tendência a um certo favorecimento a essas equipes do eixo Rio-São Paulo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a arbitragem. Amanhã, no vídeo de amanhã, no pré-jogo, eu vou dar o nome da equipe de arbitragem, né, que vai estar à frente dessa partida, né? Então, assim, eu vejo um jogo difícil, porém não é impossível o Paysandu sair de lá com 3 pontos. Na minha opinião, o placar para essa partida
demonstrando que o Paysandu tem totais condições de vencer esse jogo, é de 2-0. Apesar, como eu falei, do placar folgado, 2-0, o jogo não vai ser fácil. Eu vejo o Gabriel Mesquita fazendo algumas intervenções, sendo acionado, né? Mas vejo também uma zaga consistente com o Castro, com o Lucão, que na minha escalação é o Lucão, tá certo? Não pode ainda estrear com o Quintana. Se quiser colocar o Quintana no decorrer da partida, ótimo, mas a estreia ali é mesmo com o Lucão na companhia do Castro, né? Uma dupla que vem dando muito certo. Eu vejo também o Edilson ajudando muito na defesa, né? Mas saindo também para o ataque, cruzando bolas na área. E quem vai marcar os gols? Um gol do Marcinho, acho que de bola parada, ali de falta ou pênalti, né? E o nosso atacante Juninho vai estrear ali com o pé direito, inclusive com o segundo gol do Paysandu nessa partida, beleza? E se tiver um terceiro, eu acho que o Cleiton aí vai faturar um terceiro gol pro Papão nessa partida também, beleza? Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, né? O nosso vídeo de hoje é esse, né? Deixa nos comentários aí se está gostando do vídeo, se não tá, contribuições, né? Te inscreve no canal se você não for inscrito, mais uma vez aqui eu te peço, e deixe seu like para que o YouTube recomende, né, os nossos vídeos aí para mais internautas interessados no Papão da Curuzu, beleza? Tamo junto, até a próxima, boa estreia pro Papão, fui!